Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha sobre vocês e haja luz para iluminar o entendimento, para que todos saibam, tenham consciência, discernimento, a grandeza da revelação de que sem o Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito Santo, é muito difícil, eu diria, impossível a pessoa ser salva. Por isso a necessidade de as pessoas investirem tudo, toda a sua vida, todo o seu talento, toda a sua sabedoria, colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, mas não só quando vai na igreja, ele tem que ser primeiro em todo o tempo, 24 horas por dia, ele tem que ser o primeiro. Quando a pessoa, então, recebe o Espírito Santo, ela se torna o templo, a morada do Altíssimo, a morada de Deus. Quer dizer, Deus passa a viver dentro dela. Então, isso é extremamente glorioso e importante. Você já pensou, minha amiga, meu amigo, você ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito que disse, haja luz e houve luz, e haja porção seca e aconteceu a terra. Você já imaginou tê-lo dentro de si? É algo imensurável, indescritível, infinito, que somente os que têm sabem o que eu estou a falar neste momento. Quem não tem, fica chupando o dedo, vai fazer o quê? Mas essa é a realidade. Por que muitos não têm? É natural. Eu entendo quando uma pessoa não tem nada, não tem informação nenhuma das coisas de Deus, da palavra de Deus, ela viva no pecado, porque ela se tornou escrava do pecado, ela é escrava do pecado, ela não consegue enxergar que ela é escrava do pecado, ela é uma escrava. Por quê? Porque quando ela deixou o pecado entrar na sua vida, ou melhor, quando a pessoa nasce, né, já nasce no pecado, mas quando ela tem consciência, quando ela se torna adulta, madura, então ela sabe o que é certo e o que é errado. Tudo que é certo é de Deus, é justo, é correto. Tudo que é errado é pecado. Todo mundo sabe disso, o que é errado e o que é certo. Todo mundo. Até as crianças sabem disso. Quando a criança faz uma arte, ela procura se esconder ou esconder aquela arte, porque ela já sabe que está fazendo a coisa errada. Mas vamos tratar aqui das pessoas que já são racionais, já são, melhor dizendo, já usam a razão. Então, quando uma pessoa peca, quando ela comete o erro, quando ela comete o pecado, o que acontece? Ela abre a porta da sua vida, da sua alma, e o pecado entra, que é um espírito. O pecado é um espírito. Se você não sabia, fica sabendo. O pecado, como um espírito, entra na vida dela, pronto. Aí, ela permitiu que ele entrasse. Então, ele se torna senhor da vida daquela pessoa. E por isso as pessoas sofrem. Todo o sofrimento, todas as angústias, problemas, dificuldades que as pessoas passam neste mundo, se devem ao pecado. O pecado, o preço do pecado é a morte. Porque Deus é justiça. Como é que Deus vai compactuar com
o pecado, com a injustiça. Então, muitas pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus sabem, essas têm conhecimento, eu estou vivendo, eu tenho consciência de que eu estou errado. E tem pessoas que escrevem aí, ó, bispo, por favor, ore por mim, olha, eu não quero mentir, mas eu estou mentindo, eu vivo mentindo. Eu não quero pecar, mas eu vivo no pecado. Ora, bola. Ela mente conscientemente, ela peca de forma consciente. Então, se ela sabe que está fazendo uma coisa errada e continua, como é que essa pessoa pode querer receber o Espírito Santo? Como? Então, ela tem que lutar contra a sua carne, a sua vontade, os seus desejos. Ela tem que lutar contra a mentira. Ela tem força, ela tem condições, ela tem poder para decidir pelo certo. Mas, se ela quer seguir o errado, quem pode ajudar essa criatura? Ainda mais como Deus vai entrar numa pessoa que, dentro da igreja, é uma santinha, fora da igreja, é uma diaba, digamos assim. Como é que pode ela receber o Espírito Santo? Então, Paulo, dirigindo a sua carta, a sua epístola para os cristãos romanos, ele diz assim, ele diz assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Ele está falando com cristãos que estavam em Roma, que estavam enfrentando os leões, estavam enfrentando os perseguidores do cristianismo, o imperador. Vós não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é, aí ele coloca sempre um se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo não sabia. Estou escrevendo essa carta aqui para vocês, eu não sei quem está lendo, mas saiba de uma coisa, se você está na carne, você agrada o diabo. Se você não está na carne, se você está no Espírito, você agrada a Deus. E ele diz aqui, se o Espírito de Deus não está em vós, se o Espírito de Cristo não está em vós, esse tal não é dele. Quer dizer, está claro isso? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, as igrejas evangélicas, inclusive a Igreja Universal, as igrejas estão apinhadas de pessoas que dividem a sua vida entre servir a Deus e servir ao diabo. Essa é a realidade. Quer dizer, quem serve ao diabo não serve a Deus, lógico, mas na cabeça delas, elas estão servindo a Deus. Elas fazem obras, elas fazem caridade, elas ajudam as pessoas, falam com as outras pessoas sobre Jesus, mas por detrás dos panos, lá dentro dela, vive no pecado, vive uma vida de erros. E eu nem vou listar aqui, porque você sabe quando você erra. É ou não é? A gente sabe. Quando a gente comete um erro, um pecado, a gente sabe que cometeu o pecado. Porque a gente tem uma consciência. A nossa consciência acusa imediatamente. Não é? A nossa consciência é a balança que prova que nós estamos fazendo a coisa errada ou fazendo a coisa certa. Depende daquilo que nós decidimos fazer. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem consciência do que é errado, do que é pecado, do que desagrada a Deus, então ela evita,
ela foge. Mas quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ainda assim, ela não tem o Espírito de Deus, ela tem uma consciência. Nessa consciência, essa consciência diz para ela, olha, isso é errado. Ela sabe que está errado. Ela sabe que está fazendo uma coisa errada, quando ela faz a coisa errada. Então, é como nós já falamos aqui, já há algum tempo atrás, mas o caso de uma senhora que procurou o bispo na Igreja Universal e falou para ele, ô bispo, eu já estou há mais de 15 anos na igreja, eu já fiz fogueira santa, já fiz meus propósitos, e eu vejo os outros recebendo testemunhos maravilhosos, mas eu não recebi nada. É certo que melhorou um pouquinho a minha vida econômica, mas a minha vida em si é um desastre. Aí começou a lamentar, reclamar e tal. Sabe como é que é? Essas pessoas sabem contar seus lamentos. Aí o que aconteceu? Ele falou, mas senhora, o bispo falou, mas não sei o que está acontecendo, senhora, como é que eu posso saber? Eu só sei dizer o seguinte, que as pessoas que recebem o Espírito Santo, aquelas que entram na fogueira santa, elas coloquem a vida mesmo na fogueira. É por isso que é a fogueira santa. O fogo queima, mas queima o que não presta, o que é mal. Elas se lançam de corpo, alma e espírito. A fogueira é santa. Agora, há quem não se lança 100%, então a fogueira só queima alguma coisa. O que não presta se permanece. Aí o bispo perguntou, foi mais a fundo, senhora, diga para mim, como é que é a sua vida? Ah, bispo, a minha vida é assim, isso. Aí começou a contar. Aí, o que ela fala? Ah, eu tenho um amante. Ah, minha senhora, a senhora tem um amante? É. Quanto tempo? Ah, muitos anos. Ah, minha senhora, como é que a senhora quer receber o Espírito Santo, quer receber Deus, quer que Deus faça morada dentro do seu corpo, quer que Deus faça do seu corpo o templo, a morada dele, e ainda assim divide o seu corpo, esse próprio corpo, com o pecado. Então a sua vida não vai mudar nunca. Não adianta a senhora dar oferta, fazer sacrifício, não adianta nada. O sacrifício que a senhora tem que fazer, ainda que seja o sacrifício econômico, ele tem que ser acompanhado do sacrifício espiritual. Porque se o espiritual não for realmente sacrificado, o emocional, que no caso dela é o pecado, então o que adianta? É a mesma coisa que as pessoas que são batizadas nas águas. Eu já batizei 10 vezes. Claro, entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. E o caso dela, ela subiu no altar pecadora, adúltera, e desceu do altar adúltera. O que vai mudar na vida dela? Nada, nem pode. Então não se iluda, minha amiga e meu caro amigo. Com Deus não pode ser mais ou menos. Com Deus não tem esse negócio de vamos negociar, pechinchar, não. Ou é ou não é, ou vai ou racha, ou tudo ou nada. Essa é a realidade. Aqui, Paulo fala, vós, porém, vós, quer dizer, os santos, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se ele não habita em vós, vocês deixam de ser santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aqui escrito, não é dele. Ela não é de Deus. Quanto mais batizada com o Espírito Santo. Ela não é de Deus. Isso é muito, muito forte. E é óbvio, essa palavra aqui é dirigida às pessoas que se dizem cristãs.
Isso aqui não é nem para os incrédulos, porque os incrédulos já estão mergulhados, já estão mortos nos seus delitos e pecados, mas aquelas pessoas crentes, aquelas pessoas que têm professado a fé em Jesus e tal, da boca para fora, mas não têm o Espírito Santo, elas não são de Deus. Elas não são de Deus tanto quanto os outros incrédulos que estão lá fora. Então, eu sei que quando nós falamos dessa forma, muitas pessoas ficam chocadas, machucadas, mas basta você ler a Bíblia, está lá escrito. Romanos capítulo 8, leia o capítulo inteiro, você vai ver. Fica bom, melhor você pegar o texto inteiro, por inteiro. Eu estou aqui apenas citando 1 ou 2 versículos. Leia a Bíblia, você vai ver. Ou você tem medo de ler a Bíblia, ou você tem medo de conhecer a verdade, porque você gosta da mentira. Quem gosta da mentira não quer saber da verdade. Você já se apaixonou pela mentira, já se apaixonou pelo que não presta. Então, o que vai fazer? Graças a Deus, que há pessoas que, embora estejam vivendo no pecado, estão mergulhadas no pecado, mas lá dentro delas há uma sinceridade que diz: oh meu Deus, eu estou nessa vida porque eu não sei o que fazer da minha vida, estou perdida. Se o Senhor existe, me dá uma chance, me mostra um caminho, dá uma direção para mim, eu preciso de Ti. Quando a pessoa, então, tem essa postura, esse comportamento, ainda que ela esteja mergulhada no pecado, Deus ouve e dá a chance para ela. Deus dá a chance para ela escolher o que é certo, sair daquela vida, deixar o seu pecado e viver uma vida correta. Deus dá. E esse tipo de gente sincera é que tem recebido o Espírito Santo, graças a Deus. E nós levamos o Evangelho para as pessoas que têm sede. Quem tem sede? Os sinceros. Os sinceros têm sede da verdade, os sinceros têm sede da justiça, os sinceros querem fazer a coisa certa, os sinceros não querem fazer a coisa errada. A pessoa que é sincera, ela quer o que é certo, o que é direito, o que é justo. E por causa disso, estas têm a chance de serem salvas. Por quê? Porque Deus vai lhes dar oportunidade, com certeza. Agora, se a pessoa vive no pecado, tá, e gosta, né? E tenta compensar os seus pecados indo na igreja, isso não vai resolver, não vai compensar mesmo. Então você tem que decidir o que você quer. Uma coisa é certa: se você é de Deus, o Espírito Santo mora em você e você não vive no pecado. Se você não é de Deus, você não tem o Espírito de Deus. Você não tem, você não conhece a Deus. E você, obviamente, não é filho de Deus, porque só é filho de Deus aqueles que têm, ou que nasceram de Deus, nasceram do Espírito Santo, e, obviamente, têm o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Pense nisso. A sua vida, a sua alma, é a sua alma, tudo isso passa. Esse mundo passa, tudo acaba, tudo cessa. Você sabe disso, todos nós sabemos, não é? Tudo passa, tudo cessa, não fica nada, tudo vai ser queimado. Esses jovens que são cheios de ilusões, a gente até entende, porque são jovens, são crianças, são imaturas, mas quem já tem uma certa idade, você que já tem uma consciência você já conhece um pouco da vida, não é? Fala a verdade, você que está me ouvindo nesse momento, você conhece a vida, você sabe que tudo passa,
tudo cessa, tudo acaba e tudo é vaidade. Mas quem tem o Espírito de Deus, esse vive intensamente, porque a plenitude do Altíssimo faz morada no seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E aí sim, você tem paz, você vive na justiça, tem paz e vive em alegria. Por isso que Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte de vida eterna. A vida eterna para aqueles que têm o Espírito Santo. Deus abençoe vocês e até logo mais, quando nós estaremos ao vivo, inclusive entrando nas prisões, no sistema prisional, através do vídeo, e vamos ter o privilégio de falar diretamente, sentar à mesa com os presidiários, porque muita gente está ali, mas está porque, enfim, não conheciam a verdade e hoje têm sede da verdade, então nós estamos aí para levar a água da vida eterna para eles. Logo mais às 18h, horário de Brasília. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.